Ok. Vamos iniciar esse momento com uma oração, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, por favor, abençoe a vida de cada um dos irmãos que chegou até aqui. Por favor, que esse venha ser um momento claro, um momento e que vamos aprender a apreciar numa dimensão mais pessoal o teu sacrifício. Muito obrigado por tua morte em nosso lugar. Muito obrigado por teu amor que é tão grande, Pai. Ajude-nos, Senhor, nessa noite. Me ajude a ser fiel à tua palavra, que eu te rogo em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, abram suas Bíblias, ou melhor, suas apostilas. Só página 40, né? Página 40. Pronto. Abram onde tem umas cruzes aí. Ah, é? Pronto, vamos iniciar na página 40 mesmo. Expiação limitada. Esse é o terceiro ponto do calvinismo e é o assunto do nosso estudo de hoje. Vamos iniciar lendo essa frase de João Calvino. Diz assim: porque Cristo fez a si mesmo diante do seu tribunal uma garantia, e como um pecador por nós, ele sofreu a punição devida a nós. Essa frase, essa ideia aqui, resume muito bem o que a gente vai ver nesse estudo e nos aprofundaremos com o passar do tempo nesta doutrina aqui. Mas, irmãos, antes da gente prosseguir, acho importante fazer um esclarecimento que foi feito no primeiro dia pelo irmão Felipe, mas que é importante ser ressaltado ao longo dos estudos, porque nós estamos tendo aqui uma rotatividade, então algumas pessoas vêm alguns estudos e outros não, outros têm a oportunidade de assistir apenas um por questões diversas. Mas um ponto importante é o seguinte: a ideia de calvinismo não faz referência diretamente a João Calvino. Ou seja, ser um calvinista, mesmo que a gente esteja aqui diante de uma frase de Calvino, não significa que a gente assina embaixo em tudo que Calvino fez, de modo que Calvino é um santo. Nós não temos santos. Lutero não foi um santo. E não entendam santo no contexto da Bíblia, mas no contexto comum, hoje, de santo como alguém que deve ser canonizado por ter tido uma vida de destaque e que é, em algum nível, espiritualmente superior a cada um de nós. Lutero e Calvino foram santos porque foram santificados e são nossos irmãos, mas eles não têm nenhuma condição especial na nossa vida como igreja. Então, ser um calvinista não é ser um seguidor de Calvino, é apenas concordar com aquilo que ele ensinou de acordo com a palavra de Deus. Então, um dos argumentos que muito utilizam para descredibilizar o calvinismo é que Calvino ele esteve envolvido em alguns problemas, como o julgamento de um homem que foi condenado por ter uma fé oposta. E a gente pode dizer, beleza, se ele fez isso mesmo, ele errou. Nós não temos papa. Se Lutero cometeu um erro, ele errou. Nós não estamos aqui para defender Calvino. Nós só estamos aqui para concordar com Calvino, com John, com Felipe, com José Maria, com qualquer um que diga aquilo que a Bíblia também diz. Então, feito esse esclarecimento, vamos para o nosso estudo. Então, página 41, vamos começar estabelecendo uma relação lógica entre este estudo e os anteriores. Porque, sabendo que o homem é mau, e que não há nenhuma possibilidade de ele naturalmente escolher Deus, nós podemos descansar na doutrina da eleição. Por quê? Porque, mesmo em face da nossa malignidade, Deus ele nos escolheu e mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Considerando este fato específico final, o envio de Cristo, uma questão pertinente surge. Se existem os eleitos para a salvação, será que Jesus foi enviado e morreu somente pelos eleitos, ou será que Jesus morreu por todos? E essa é a questão, irmãos, que tem gerado inquietude em muitos corações.
igrejas se dividem diante dessa pergunta e uma grande confusão marca os debates sobre esse assunto. Tendo em vista esse caos, vamos tentar chegar a uma conclusão bíblica e lúcida sobre essa questão à medida que nós estudarmos o chamado terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. Para esse fim ser alcançado satisfatoriamente, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Primeiramente, nós entenderemos o que de fato Cristo fez na cruz. Em seguida, vamos observar por quem ele fez. Então, Jesus morreu por todos? Sim ou não? Para que a gente responda a essa questão adequadamente, nós devemos refletir nesses dois níveis aí. Por quem ele fez, ou melhor, o que ele fez e por quem ele fez. Então, uma boa maneira de iniciar este pensamento é delimitarmos o que Jesus fez na cruz, como dito. E vamos iniciar então definindo o termo expiação. Para que a gente entenda essa questão, nós devemos entender que a obra que Jesus Cristo fez no Calvário em nosso favor, ela é chamada de expiação. Então, o fato de Jesus morrer por você, o fato de Jesus morrer na cruz, melhor, é chamado de expiação. E isso não tem muita dificuldade, não. O problema é que, durante a história, muitas pessoas, denominações, teólogos, divergiram em relação à natureza da expiação. E foram propostas diversas teorias para explicar o que é isso. Por exemplo, foi levantada a teoria do resgate, da recapitulação, vamos já ver essas. Mas o que aconteceu foi que os homens tiveram muita dificuldade no decorrer da história da igreja, e essa dificuldade não é tão justificada assim, a não ser por ideias concorrentes, filosofias humanas, misturadas com o estudo da palavra de Deus, mas os homens tiveram muita dificuldade de entender o que de fato Jesus fez na cruz. Então, para iniciar esse estudo, nessa segunda parte aqui, nessa parte inicial, melhor, vamos destacar aqui algumas teorias em relação à natureza do que Cristo fez na cruz. E logo aí tem um erro na sua apostila, porque a primeira teoria que tem aí na página 42 é a teoria do... Pronto, aí você vai riscar com a sua caneta e vai botar resgate a Satanás. Pronto. Então, Jesus morreu na cruz. Mas o que foi que ele fez ao morrer na cruz? Uma pessoa que deu uma resposta alternativa ao comum na igreja antiga foi um homem chamado Orígenes. Vocês conhecem Orígenes? Já ouviram falar de Orígenes? Conhecem? Ele é muito famoso por interpretar a Bíblia de maneira alegórica. Então ele tinha uma escola em Alexandria que era escola de alegoria, da interpretação alegórica. Esse homem foi muito preeminente, foi alguém comprometido com o reino de Deus, mas ele teve diversos problemas teológicos. E um desses problemas foi o que ele entendia que Jesus fez na cruz. E para Orígenes, a cruz foi Cristo pagando um resgate a Satanás pelo preço do pecado. Deixa eu deixar mais clara essa teoria. Imagine uma guerra entre Morada Nova e Limoeiro. Quem é que ganharia? Depende, né? Se o terreno não fosse plano, com certeza o povo de Morada Nova ganharia, tem vantagem, está acostumado a sobe e desce. Então está aqui a guerra entre Morada Nova e Limoeiro. Mas Limoeiro, ele derrota Morada Nova. Então os habitantes de Morada Nova, os que sobraram vivos, eles são levados cativos a Limoeiro. Desse modo, aqueles que foram derrotados, eles estão sob o domínio de um novo governo, sob a gerência de um novo senhor. E eles agora, na sua vida, não têm mais autonomia, mas eles foram conquistados. Eles agora são cativos. Eles são agora pessoas que não têm autonomia de vida. Orígenes entendeu que isso aconteceu com o ser humano quando ele pecou.
Quando o ser humano pecou, ele perdeu a guerra para Satanás, de modo que ele estava vencido. Os seres humanos estavam debaixo do domínio de Satanás, e Satanás agora era o rei. Então, quando Cristo morre, o que ele está fazendo é pagando o resgate requerido por Satanás para ter o direito de resgatar o povo que estava sob o domínio dele. Qual é o problema dessa afirmação? O problema dessa afirmação é que ela desconsidera que a morte de Cristo ela não foi um prêmio para Satanás, e sim, ela foi um julgamento. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que o descendente da mulher ia fazer o quê com a serpente? O que é que acontece quando você fere a cabeça de uma serpente? Ela morre. Não sei que seja aquela serpente de duas cabeças que o pessoal diz que existe, eu nunca vi. Mas a serpente morre. Então, a cruz, ela não foi um momento de êxito de Satanás, ela foi um momento de derrota. Uma variação moderna dessa teoria é uma teoria que é chamada de Christus Victus, que aponta que a expiação de Cristo, que a morte de Cristo, foi apenas uma vitória sobre as forças cósmicas do pecado, da morte, do mal e de Satanás. Então, essa doutrina, ela de tempos em tempos retorna na história da igreja, até nos tempos atuais, existem algumas pessoas que têm se enamorado com ela. Mas essa doutrina, ela não é uma doutrina ou uma teoria correta para explicar o que Cristo veio fazer. Por mais que Cristo ele tenha assim, pagado um resgate, o objeto desse pagamento não foi Satanás, mas foi Deus. Então, primeira teoria aqui, para entender o que Jesus fez na cruz. Então, primeira teoria já descartada. Ele não veio pagar quando ele morreu na cruz, ele não estava pagando nada a Satanás. Tem até um vídeo, eu não lembro dos detalhes do vídeo, mas ele expressava essa teoria. De 2009, por aí, o vídeo, naquele início de quando o pessoal tinha celular. Tinha um meninozinho pegando uns passarinhos numa gaiola, aí aparecia um senhor e pagava aquele menino, e aí libertava os passarinhos. Aí dizia que Jesus fez igual a gente. Ele pagou a Satanás para que nós fôssemos livres. Então, se você não teve o celularzinho daqueles que tinha canetinha, você não vai entender não. Segunda teoria que surgiu na história da igreja a respeito do que Jesus fez ao se entregar ali no Calvário. Teoria da recapitulação de Irineu. Quem é Irineu? Oi? Irineu de Leão. Irineu, você não sabe nem eu, né? Já viram esse meme? Pronto. A ideia de Irineu era que Cristo experimentou tudo o que Adão experimentou, inclusive o encontro pessoal com o pecado. E essa ideia, ela contradiz a não pecaminosidade de Cristo. Então, ela contradiz que Cristo, ele nunca pecou. Aí já não temos muito o que gastar nesta teoria, não. Mas ela surgiu também, e a ideia dela era que Cristo ele morreu para substituir perfeitamente Adão, de modo que a sua morte seria a ratificação final do seu êxito. E o problema é que isso desconsidera que Jesus ele não teve a mesma experiência que Adão. Embora sendo o segundo Adão, ele não viveu as mesmas dinâmicas de vida que Adão viveu. Terceira teoria, teoria da satisfação comercial. Foi estipulada por Anselmo, que nasceu em 1033 depois de Cristo. E a ideia dessa teoria é que o pecado ele foi um ataque à honra de Deus. A morte de Cristo honrou a Deus, desse modo Cristo recebe o poder de perdoar pecados. O problema dessa teoria é que ela eleva a honra de Deus acima dos outros atributos, ignorando a expiação vicária. Então, nesse pensamento, a morte de Cristo ela não teve qualquer aspecto substitutivo, mas ela apenas existiu para que o ser humano ele tivesse a capacidade de ser perdoado por Cristo, porque ele agora recebeu uma nova dádiva de Deus. De um modo mais claro, essa teoria aqui, ela entende que o pecado ele desonrou a Deus, e somente a punição de pecadores traria honra a Deus. Mas Deus escolheu resolver esse problema não punindo os pecadores, mas fazendo com que Cristo morresse.
Quando Cristo morreu, ele recebeu um dom, um presente de Deus, que poderia ser dividido com os homens, e esse dom é a vida eterna. E se você não está entendendo bem, não tem problema não. Para mim não tem muito o que entender bem não. Aqui são pensamentos que eu não consigo ver tanta base, apesar de que eles ecoam em algum nível distante algo a respeito da verdade, mas eles não correspondem perfeitamente à verdade. Terceira, ou melhor, próxima influência, quarta agora, a quarta teoria da influência moral, de Abelardo, diz que a morte de Cristo era desnecessária como a expiação do pecado. Sua morte apenas serviu para abrandar os corações, a fim de fazer com que se arrependam. A ideia, então, aqui é de que Deus, ao enviar o seu Filho para morrer, ele apenas estava demonstrando um amor tão grande, e olhando para esse amor tão grande, os homens ficariam constrangidos, de modo que se entregariam ao Senhor. A base da morte de Cristo é vista como o amor de Deus e não sua santidade. E a expiação, ela é vista como desnecessária, porque Deus poderia ter feito isso de outra maneira. Próxima teoria, agora sim, a teoria do exemplo, do Socino e dos socinianos. Essa ideia diz que a morte de Cristo foi apenas um exemplo de obediência. Cristo era somente um homem comum e sua morte, na verdade, em última instância, era desnecessária. Ok? Alguma pergunta, algum comentário em relação a essas teorias até agora? Felipe, depois o Samuel. Fale. Ao ver essas teorias, eu sempre olhava assim e via assim, é algo que aponta para um aspecto da morte de Cristo, mas reduz ele a um aspecto muito pequeno, entendeu? É como se fossem reduções que desprezam que a morte de Cristo foi muito maior do que simplesmente aquilo que eles apontam. Por exemplo, na teoria lá do Christus Victor, né, que Cristo pagou para derrotar a Satanás, eu vejo, ok, ele fez isso, só que tentar reduzir, negar os outros aspectos da morte de Cristo é que eu acho que é o problema nessas visões, entendeu? Não é nem tanto o que elas afirmam, mas o que elas negam. Mas o problema é que a afirmação delas é uma afirmação fechada, o que torna a afirmação um problema. Porque assim, eles dizem algo correto em geral em relação a Jesus. Por exemplo, vamos recapitular o que já vimos aqui. Resgate a Satanás. Isso aqui não, mas houve sim um resgate a Deus. Recapitulação, Jesus de fato foi o segundo Adão. A ideia aqui de que a morte de Cristo trouxe honra a Deus, de fato trouxe. A morte de Cristo demonstra o amor de Deus de verdade. E a morte de Cristo, ela é um exemplo para qualquer cristão. Tanto que a gente tem que amar nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Filipenses 2, ele fala que a morte de Cristo é um exemplo para que nós nos educássemos também, né? Sim. Então é um aspecto exagerado, levado ao exagero e restringindo o todo da obra de Cristo, é muito maior do que simplesmente esses pontos específicos. Exatamente. Esse é o problema que eu vejo. Não, mas é exatamente esse o problema. Então, o mais famoso hoje em dia isso aqui, que é o anti-white, né? Eu não vejo nem tanto problema nas afirmações dele, o problema são o que ele nega, entendeu? Então, complicar por isso. De fato, eu entendo exatamente essa questão. Tanto que, na continuação, eu digo assim, embora essas teorias, de algum modo, descrevam o que Cristo fez, existe um significado fundamental para além delas. Então, elas descrevem o que Cristo fez. Ele fez de fato isso. Mas o problema é que, em alguns casos, elas distorcem ou elas restringem tão categoricamente que acabam por diminuir de uma forma prejudicial o que Cristo fez. Sim, Samuel. Pronto. É porque, vou tentar explicar isso aqui de uma forma clara, é porque essa teoria aqui ela é bem complicada. Na verdade, os pais da igreja em si eles são complicados. Irineu tinha umas ideias complicadas. Como é que... A pergunta é,
Jesus, ele se fez pecado na cruz? Pronto, ele se fez pecado. Mas como ele se fez pecado na cruz? Ele se fez pecado de um modo imputado. Como assim? Ele foi considerado pecador. Não, ele padeceu como um pecador. Seria nesse nível. Essa teoria, nas suas últimas consequências, ela ia entender que Cristo morreu como um pecador. Como um pecador de fato, e não como alguém considerado um pecador. Cristo, ele na cruz é pecador, como nós hoje somos justos. A gente é justo? Olha para a sua vida, você não é, mas você é considerado justo. Da mesma forma que Cristo foi considerado um pecador. Aí ele fez essa pequena confusão, e o que acabou implicando que Cristo, ele teve um encontro pessoal com o pecado. Cristo foi pecaminoso na cruz. E Cristo não era pecaminoso, ele continuava sendo puro. Ele apenas foi considerado por Deus, e a gente vai ver isso posteriormente. Mas seria basicamente assim, essa ideia aqui. Ok? Então vamos para a última teoria, que é a teoria mais comum hoje. Essa teoria aqui é a teoria em geral adotada pelo movimento arminiano. Tentar explicar essa teoria aqui, até essa redação é difícil de entender, porque ela realmente é difícil de entender. Cristo precisava morrer para que o pecado fosse perdoado por Deus? A nossa resposta imediata é sim. Mas essa teoria aqui, a teoria governamental, ela diz que não. Que a morte de Cristo ela foi apenas a maneira que Deus quis comunicar, mas ele não precisava morrer. Porque Deus, sendo soberano, ele não está debaixo da lei. Estando acima da lei, ele é o governante de tudo. Mas agora o problema é que se Deus simplesmente perdoasse os pecados arbitrariamente, isso ia abrir precedentes para um mundo desgovernado, porque ninguém ia saber o que acontece com alguém que peca. Então a morte de Cristo nesse sentido, ela foi um instrumento usado por Deus para restituir o governo moral do universo. Então Cristo, ele não morreu substitutivamente, mas ele morreu como um exemplo do que acontece com o pecador. Nesse sentido, Deus, mesmo dizendo que requereria sangue para que o pecado fosse perdoado, ele não agiu assim. A sua lei foi colocada de lado e ele teria condições de perdoar o pecado sem um pagamento apropriado por esse. Mas para que ele não fosse considerado alguém que vai abrir um precedente prejudicial no seu universo, ele enviou Cristo para ser ali aquele que demonstra como a lei funciona e como Deus ainda é o líder moral do universo. Então isso aqui é difícil de entender. Eu mesmo tive muita dificuldade de entender essa teoria, mas eu vou ler aqui, depois dessa explicação, um texto que deixa um pouco mais claro essa ideia. Vou ler aqui um texto, e depois eu vou tentar mandar esses textos para vocês, porque eu tive que fazer alguns complementos a esse estudo, porque senão ia ficar 30 páginas. Aí eu fiz uns complementos pessoais e não estão na apostila. Vou ler aqui um trecho retirado da Teologia Sistemática do Franklin Ferreira e do Alan White. Diz assim: essa teoria, em referência à teoria governamental, primeiramente definida pelo jurista Hugo Grotius, um aluno de Jacobus Arminius, dá para saber, e depois defendida também por Richard Baxter, um importante ministro publicano não. Nessa teoria, Deus não requer uma satisfação, um pagamento pelo pecado, porque mesmo que o pecado mereça a morte, Deus pode fazer isenções à sua própria lei, se assim ele desejar. No entanto, Deus não escolheu simplesmente ignorar o pecado como poderia ter feito, porque ele quer manter o seu governo moral do universo. Para conseguir isso, ele tinha que demonstrar seu desprazer com o pecado por meio da morte de Cristo.
Portanto, a morte de Cristo não pagou a penalidade do pecado, e o seu sacrifício não foi substitutivo, já que os pecadores poderiam ter pagado eles mesmos este preço, se Cristo não tivesse morrido na cruz. Para essa teoria, a expiação permite que Deus perdoe pecadores que se arrependam, mas também enfatiza que Deus não se regozija com o pecado e punirá aqueles que permanecerem em seus pecados. Deu para entender mais ou menos a ideia? A ideia é que Jesus morreu para ser um exemplo do que acontece com quem não se arrepende. Mas o meio de Deus perdoar não é a morte de Cristo próprio, porque ele não está debaixo da sua lei. Então essa é a teoria conhecida como teoria governamental. Então, irmãos, todas essas teorias, elas de fato apontam para algum aspecto da obra de Cristo. Elas apontam para, de alguma forma, o que Jesus de fato fez na cruz. Mas, certamente, em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia, não existe uma verdade mais fundamentalmente defendida e expressa do que a morte de Cristo como sendo um ato substitutivo, que também é chamado de vicário, no lugar de alguém. Então, a morte de Cristo na Bíblia, ela é substitutiva. A gente vê isso em toda a Escritura. No Antigo Testamento, um animal era morto no lugar do homem. No Novo Testamento, nós vemos diversas afirmações, diversas palavras que colocam Cristo no lugar colocam Cristo como um substituto de alguém. Então, o principal caráter da obra de Cristo, vigente, presente e claro no Novo Testamento, é o caráter vicário, é o caráter substitutivo. A teoria que melhor e mais especificamente descreve e compreende esse aspecto é a doutrina reformada chamada de substituição penal. E o que é isso? Essa teoria compreende que todos nós somos réus. Alguém pode ler esse texto? Romanos 6:23. Todos nós somos réus. Pronto. O salário do pecado é a morte. A partir do momento que você peca, você é um condenado à morte. Não existe para você uma saída. Não existe como você desejar escapar. Não existe. Porque o salário do pecado é a morte. Sendo assim, todos nós que pecamos deveríamos morrer. Mas por que a gente não morre? Por que a gente não morre eternamente? A gente não morre porque Jesus, ele tomou a nossa posição como réus e foi punido no nosso lugar. Gálatas 3:13. Pronto. Um homem chamado Michael Horton, ele disse que a substituição penal, esta doutrina, não é o todo da obra de Cristo, mas sem ela, nada mais importa. Embora a teologia reformada não restrinja o sacrifício de Cristo ao aspecto substitutivo, como a gente já falou aqui, nós devemos considerar que esse aspecto tem a primazia. Afinal, se Jesus não tirou a nossa culpa na cruz, a cruz não foi nada mais do que o maior teatro da história. O nosso Senhor morreu no lugar de pecadores e lhes comprou a liberdade, lhes reconciliou com Deus e conferiu meios para que satisfaçam as justas demandas de um Deus santo. Nesse sentido, nós podemos concordar com o teólogo Millard Erickson, que definiu expiação como o aspecto da obra de Cristo, e particularmente a sua morte, que torna possível a restauração da comunhão entre indivíduos que creem com Deus. O termo também se refere ao cancelamento do pecado. A expiação foi o pagamento e contrasta com a propiciação, que é o recebimento, o aplacamento da ira de Deus.
De modo prático, na cruz, Jesus pagou a dívida que o pecado gerou entre o homem e Deus. Esse pagamento foi aceito por Deus, de modo que os beneficiários dessa operação podem desfrutar do perdão. E agora vamos ver isso na Escritura. Isaías 53, 4 a 12. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado entre os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que nós estamos dizendo aqui é claro, a morte de Cristo ela teve um caráter substitutivo. Ele tomou nossas dores, ele tomou o nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ver o que diz lá. 2 Coríntios 5, 21. Segundo Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E por fim, para ratificar essa base, 1 Pedro 2, 24, que vai dizer: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Irmãos, a cruz não foi um teatro, ela não foi uma encenação. A cruz foi o momento em que o nosso Cristo nos salvou. Então, o que foi que Jesus fez na cruz? Ele pagou os nossos pecados, anulou nossa culpa e nos colocou em uma condição de paz com Deus. Cristo restaurou o que foi perdido em Adão e nos colocou em uma condição ainda mais sublime do que a que o primeiro homem experimentou. Então, o que foi que Cristo fez na cruz? Cristo na cruz salvou. Cristo não veio para promover qualquer outro nível, em primeira instância, de atitude. Ele veio salvar. Quando Jesus morre, o homem por quem ele morreu é salvo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário?
Irmãos, de todas as doutrinas da Escritura, a doutrina da substituição penal é a que tem a maior base. De todas as doutrinas da Escritura. Essa doutrina aqui é a que tem a maior base. Pode falar, Simão. Não entendi, não. Não entendi direito. O papel da ressurreição? A ressurreição, ela ratifica a propiciação. A ressurreição, ela é como o recibo de recebimento de uma dívida. Por exemplo, o Felipe, ele está aqui, ele começa a comprar fiado de mim. Aí o Felipe vem me pagar. E todo mundo sabe já que o Felipe está me devendo. Ele me paga. Mas o que é que eu vou oferecer a ele como prova de que esse pagamento foi recebido? A ressurreição, ela entra aí. A ressurreição, ela prova que o pagamento, a expiação, ela não foi rejeitada por Deus. A ressurreição, ela prova que a propiciação, que a satisfação de Deus em face do que Cristo ofereceu, ela aconteceu. É aí que entra a ressurreição. Porque sem a ressurreição, nós não teríamos evangelho. Porque Cristo não teria, Deus não teria recebido o pagamento de Cristo. É por isso que Paulo diz que Cristo morreu, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição tem um papel crucial nesse sentido, porque ela é o recibo, ela é a nota fiscal, que prova que essa transação, ela ocorreu satisfatoriamente. Nesse sentido. Então, irmãos, o que foi que Jesus fez na cruz? Ele salvou. Agora a gente vai poder entender por quem ele fez, mas só depois do nosso intervalo. Vamos parar por aqui. Irmãos, primeira questão para compreendermos e delimitarmos o alcance da expiação foi a seguinte: o que foi que Jesus fez na cruz? Nós vimos que Jesus salvou. Dentro desse sentido, uma outra questão pode surgir. Mas será que Deus poderia salvar o homem de outra forma? A Bíblia é categórica em afirmar que Deus, ele não pode considerar o injusto justo. A Bíblia fala que Deus, ele não pode perdoar pecados sem que haja o quê? Derramamento de sangue. Então, algumas pessoas conjecturam nessa possibilidade, mas Deus realmente precisava que Cristo morresse? Para mim a resposta é óbvia. Em teoria, sim. Deus poderia perdoar pecados, mas na prática não. Porque se ele disse que Cristo era necessário, Cristo era necessário. Além disso, nós devemos compreender que em Jesus existiam dois atributos que eram decisivos para que ele pudesse salvar. Ele era homem, o que permitia uma identificação com aqueles a que ele queria redimir, e ele era Deus, o que permitia a ele oferecer um sacrifício de valor eterno, que seria correspondente à punição eterna requerida como falha, ou como requerida diante da desonra de um Deus eterno. Nesse sentido, somente Jesus podia salvar. Mas voltando à nossa primeira questão, o que Jesus fez na cruz? A gente pode resumir numa palavra: Jesus, ele salvou aqueles que ele ia salvar. Mas por quem Jesus morreu? Se Jesus salvou aqueles por quem ele morreu na cruz, quem foram estes? Inicialmente pode parecer óbvio que Jesus morreu por todos os seres humanos na terra. Afinal, uma leitura superficial da Bíblia parece deixar isso claro. Contudo, uma compreensão mais ampla da expiação implica, na verdade, óbvia. Se Jesus morreu por todos, todos serão... Pronto, isso é óbvio. Se Jesus veio salvar, e na cruz ele executou esse ato, substituindo o pecador, então se Jesus veio salvar, e ele morreu por todos, todos serão salvos. É uma questão de lógica, básica. Mas essa visão, ela não implica nem na visão arminiana, na conclusão arminiana, nem na conclusão calvinista. Essa visão, na verdade, é uma visão chamada de universalismo.
A gente já discutiu sobre isso. A ideia de que no final todos serão salvos. Nesse sentido, duas doutrinas tentam explicar essa questão sem cair no universalismo. Como é que Cristo ele é apresentado como tendo morrido por todos e todos não são salvos. A primeira delas é a expiação ilimitada, a posição arminiana. E a segunda é a expiação limitada, a posição calvinista. Então vejamos como essas duas linhas lidam com a expiação e como delimitam o alcance desta, começando pela expiação ilimitada. Inicialmente podemos considerar a doutrina da expiação ilimitada, e essa doutrina se baseia nas repetidas passagens em que a Bíblia aponta para o sacrifício de Cristo como se dirigindo ao mundo inteiro. Vamos lá para João 3,16. Alguém conhece esse texto? Eu ouvi falar uma vez de uma pregação, que o homem foi pregar esse texto na rádio. Aí ele diz assim, eu vou pregar João 3,16. Aí ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E assim ele foi dando ênfase em cada palavra até que terminou a pregação. Esse texto aí ele parece ser autoexplicativo. E a ideia aqui é, Deus ele amou o mundo. E o que é o mundo? Numa primeira leitura, o mundo é todos nós. Então, nós aqui somos o mundo, fazemos parte do mundo. Então aqui nós vemos Deus ele enviando o seu Filho ao mundo, de tal maneira que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Um outro texto é 1 João 2,2. Vamos lá, 1 João 2,2, que vai parecer indicar esta entrega geral, que o alvo da expiação foram todos. Alguém pode ler? Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo. Pronto. Ele é a propiciação, é o pagamento aceito que gerou satisfação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Essas passagens parecem indicar que Jesus morreu por todos. Além disso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus morreu por pecadores. 1 Timóteo 1,15, o que é que diz? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o arminianismo ele vai entender que Jesus ele de fato morreu por todos, baseado em passagens como essa. E para não cair no universalismo, o arminianismo vai compreender que, na verdade, o sacrifício de Cristo é ilimitado somente na abrangência, pois foi oferecido a todos, mas na aplicabilidade ele é limitado ou específico aos que creem. Ou seja, Jesus morreu por todos, contudo, só serão salvos os que creem. A expiação ilimitada ela é popular, pois ela parece apresentar um Deus mais amoroso, abundante em misericórdia e benevolente. A mensagem nessa perspectiva, parece se tornar mais atrativa. Então, primeira ideia, Jesus veio, morreu na cruz. Ao morrer, ele salvou. Mas ele morreu por quem? Primeira ideia possível, por todos os indivíduos do mundo. Mas existem uns problemas com essa doutrina da expiação ilimitada. E aqui nós temos um erro na apostila que tem eleição incondicional. Tem uns problemas com essa doutrina também, a gente já viu, mas aqui é expiação ilimitada. Por quê? Porque essa, irmãos, parece ser uma boa ideia. Mas até uma análise rápida já complica essa visão. Pois a expiação nesse sistema, ela perde a eficácia. A Bíblia afirma que Jesus veio salvar e não simplesmente possibilitar salvação. Vejamos o que diz Mateus 1:21. Vamos ver o que diz lá. Vamos a essas referências. Mateus 1:21. Alguém lê, por favor? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Pronto. O que
que Jesus veio fazer aqui? Lucas 19:10. Outro irmão, por favor, leia. Veio buscar e salvar o perdido. João 1:29, texto muito conhecido. Todo mundo também conhece esse texto aqui. Você só não sabe que conhece. No dia seguinte, veio que Jesus punha sua direção e João disse: Ele, por meio de Deus, retira o pecado do mundo. Pronto. Ele tira o pecado do mundo. É uma obra efetiva. Ele faz isso. 1 Timóteo 1:15, o que é que diz? Ele veio salvar. Ele não veio fazer outra coisa, ele veio salvar. E Tito 3, 4 a 7. Alguém lê, por favor, para encerrar essa fundamentação aqui, como essa visão ela é problemática. Pronto, mais uma vez Jesus vem fazer uma obra completa aí. Permitir que aqueles que creem nele sejam lavados. Então o que essas passagens indicam é que Jesus ele não veio aqui botar aqui a bola bem na frente do gol para alguém vir chutar, fazer o gol e ser salvo. Jesus ele não veio abrir a porta para o pecador entrar ou não. Jesus veio salvar. Uma obra clara, objetiva. Jesus veio salvar. Então, a ideia da expiação ilimitada, ela implica que Jesus não veio salvar. Ele veio somente possibilitar salvação. E o que salva não é a obra de Cristo, mas a fé do indivíduo. Então, a fé do indivíduo, ela é mais poderosa e efetiva do que a obra de Cristo. E a obra de Cristo aqui, ela não é um possibilitador, ela é um agente ativo que veio salvar. Muito bem, todos os 3 pontos são consequências lógicas um do outro. Todos os 3 pontos. Por exemplo, vamos recapitular aqui. Primeiro ponto do arminianismo: o homem é livre, tem livre arbítrio para escolher Deus ou não. Dado este fato, a eleição divina, ela não restringiu quem creria, mas apenas ratificou aqueles que exerceriam sua vontade ativamente de modo a escolher Deus. Nesse sentido, o sacrifício de Cristo, ele é derramado por todos esses que desejam Deus. E aí vai continuar seguindo. Na posição calvinista, a gente vê que o homem é mau. E sendo mau, ele não poderia escolher Deus. Então foi escolhido por Deus. E Deus não somente o escolheu, mas gerou um meio para que ele fosse salvo, que é a morte de Cristo. E isso é uma verdade interessante na Bíblia. Porque muitas pessoas acham que a cruz, ela gera para nós o amor de Deus. Somos amados porque Cristo morreu. Essa é a ideia comum. Parece ser verdade. É verdade isso? Somos amados porque Cristo morreu. É verdade? Qual é a verdade então? Cristo morreu porque nós somos amados. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho. E não ele enviou o Filho para amar o mundo. Essas palavrinhas que parecem ser extremamente simples, elas fazem toda a base fazer sentido. Então, o homem, ele não é salvo somente por uma disposição interior sua. O homem é salvo por uma disposição divina que gera a disposição no homem. Ou seja, o que nós caímos aqui nessa ideia é simples. Se Cristo morreu por todos, é inescapável o fato de que todos estão salvos. Porque se Cristo morreu por todos e o seu sacrifício perdoa todos os pecados, logo isso também inclui o pecado da incredulidade. Então alguém que é incrédulo e não tem fé em Cristo, também pode ser perdoada pelo seu sacrifício. Deste modo,
o arminianismo, ele acaba implicando mais uma vez no universalismo. Se Cristo morreu por todos, irmãos, dada a natureza do seu sacrifício, não tem como todos não serem salvos. Não tem como. Podemos considerar também que se Cristo pagou o preço dos pecados de todos, Deus seria injusto se, recebendo o pagamento de Cristo, ainda punisse o pecador que teve sua dívida quitada. Afinal, a expiação é o pagamento, mas a propiciação é a satisfação divina em relação ao pagamento. Nesse sentido, a Bíblia nos diz que Jesus pagou a dívida do mundo e que Deus aceitou. Vamos para 1 João 2:2. O Edson Ivon disse uma coisa interessante. Ele disse que, pastor, esse texto aqui de 1 Pedro, ele é a base do arminianismo, mas também é o principal argumento contra. É igual esse texto de 1 João 2:2. Ele é a base e é o principal argumento contra. Porque a gente viu que existe uma diferença entre propiciação e expiação. Propiciação é o quê? Expiação é o quê? Expiação é o pagamento. A propiciação é o recebimento que gera a satisfação divina. E o que diz aqui é que Cristo, ele é a causa, ou ele é a razão de Deus ficar satisfeito em relação à ofensa e à dívida gerada pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se Deus, ele recebeu o pagamento pelos pecados do mundo inteiro, o inferno não deve existir, porque senão Deus é injusto. Olhe bem aqui, deixa eu dar aqui um exemplo. Seu Zé Maria, ele trabalha vendendo vários apetrechos vindos de diversos países aí, é um comerciante internacional. Caçar uma coisa da China tem? Tem muita. Pronto. Chega lá no seu Zé Maria e diz assim: seu Zé Maria, quero comprar um relógio seu, um Aqua fiado. O Zé Maria, tá bom, ele vende. O Zé Maria vende. Quem fez essa operação foi o John. O John chegou lá e comprou o relógio fiado. Então o John está devendo o seu Zé Maria. Não está? Está devendo o seu Zé Maria. Mas aí o Edson Ivo, muito amigo do John, disse: rapaz, hoje é o aniversário do John, está completando 17 anos. Eu vou dar um presente para ele. E o presente que eu vou dar vai ser o pagamento do relógio que ele comprou. Então ele vai lá no seu Zé Maria e diz assim: ó, seu Zé Maria, está aqui o dinheiro do relógio que o John comprou. No outro dia, o John, sem saber dessa dádiva que foi oferecida a ele, ele chega e diz assim: seu Zé Maria, está aqui o dinheiro do relógio. Seu Zé Maria diz assim: realmente você estava devendo, me dê. O que é que isso significa a respeito do seu Zé Maria? Ele recebeu 2 vezes. Isso faz dele alguém injusto, desonesto. Então, se Cristo pagou o pecado de todo mundo, de modo que foi propiciado, Deus ficou satisfeito, Deus aceitou. Se existe um inferno, Deus é injusto. Essa é a consequência lógica. Se Cristo morreu por todos e existe um inferno, o nosso Deus, ele seria alguém que andaria com negócios muito complicados. Ainda assim, irmãos, observamos pessoas por quem Cristo morreu indo para o inferno. Na prática, o mesmo pecado é punido 2 vezes, uma vez em Cristo e outra na eternidade no inferno. Ou seja, o sangue de Cristo foi derramado em vão por essas pessoas que não serão salvas. Se esse é o caso, novamente, a expiação ilimitada implica em universalismo. Um outro problema está errado também isso aí. Risquem e botem expiação ilimitada. Onde tem eleição incondicional. Eu acho que eu estava muito ligado na eleição aí. A expiação ilimitada. Depois a gente vai mandar uma versão revista e corrigida. E esse texto aqui, irmãos, ele foi redigido por mim e corrigido. Depois eu corrigi com o Felipe e foi enviado para o Júnior corrigir individualmente. Ou seja, nós estamos ruins, viu? É porque nós somos totalmente depravados. Pronto. Um outro problema com a eleição, ou com a expiação ilimitada, é o modo como essa doutrina desconsidera a pluralidade semântica de algumas palavras no Novo Testamento, especificamente a palavra mundo e a palavra todos. Então vamos entender isso melhor. O que é pluralidade semântica? São diversos significados. Por exemplo, o que é ninho? O que é ninho?
casa dos passarinhos. Concorda, John? Não? Você já comeu ninho? Ah, ninho também pode ser um leite, pode ser uma comida, pode ser uma marca. Então, a palavra tem diversos significados. Tem ainda a planta, o ninho da Índia, é verdade. O Pablo que entende bem disso, dessas plantas. Então, ninho, aí ó, já acabou com o meu exemplo. Tá vendo? Por isso que eu disse que o Pablo entendia. Eu também, é porque nós aprendemos errado, mas para nós é ninho, vai, nós somos mal mesmo. Pronto. Então, tem diversos significados. Por exemplo, outra palavra aqui. Vocês sabem o que são palmeiras? Palmeiras podem ser árvores ou podem ser o melhor time do mundo, né? Do meu mundo só. Sim. Então, palavras, às vezes a mesma palavra tem diferentes significados. E você sempre entender que uma palavra tem enrijecidamente, não é essa palavra, mas fica fixa ali, com o mesmo significado, você vai gerar uma confusão em quem você conversa, na pessoa com quem você conversa. Por exemplo, você diz assim, você já comeu uma manga? Sim. Então você comeu o negócio da sua blusa. Não é isso. Então, uma palavra pode ter diversos significados, esse é o ponto. E na Bíblia, a palavra mundo e a palavra todos, por vezes, têm diversos significados. Começando pela palavra mundo, vamos entender isso. Se observarmos com cautela, veremos no Novo Testamento que mundo pode ser uma referência ao universo que nós habitamos. Vamos aí só para um desses textos. Efésios 1:4, que está bem claro aí. A gente vai ver no Novo Testamento a palavra mundo, o que é que está sendo referido aí, quando se usa esse termo. O que é o mundo aí? O mundo aí é o ambiente em que nós habitamos, certo? Então, o mundo pode ser o ambiente em que o ser humano habita. Além disso, mundo pode ser todas as pessoas da terra, sem exceção. Vamos lá para Romanos 3:36. Não tem? Eu acho que não é essa, não. É João, eu acho. João 3:36. João 3:36, salvo me engano. Se não for, não tem problema não. Eu corrijo essa referência depois. Deixa eu ver aqui. Vou caçar essa referência aqui. Normalmente, aqui provavelmente foi um erro de digitação, então deve ter algum desses daí que está certo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa referência para depois, mas a gente vai conseguir provar o ponto usando as outras, não tem problema não. Talvez aí mundo poderia ser todo sem exceção, porque depois vai falar que o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pode ser. Eu acredito que esse é um exemplo genuíno. Pronto, está aí o exemplo. Vamos para outro texto, João 7:4. Depois a gente confere essa referência aí. Não sei qual foi o erro, mas não sei qual foi o acerto, né? O que eu estou vendo aí. João 7:4 vai dizer o quê? Pronto. A ideia aí é todas as pessoas sem distinção. Todas as pessoas aqui sem nenhuma diferença entre elas. A ideia de mundo nesse contexto é esta daí. Outro texto, Mateus 18:7. Vamos entender isso aqui. Mateus 18:7.
Aí o mundo são muitas pessoas, não são todas as pessoas do mundo. Muitas pessoas aqui nesse contexto. Ai do mundo por causa dos escândalos. Então quer dizer que se acontecer um escândalo aqui, o mundo inteiro vai sofrer. Não. A ideia aqui de mundo nesse contexto são muitas pessoas. Mundo também pode fazer uma referência ao Império Romano. Lucas 2:1. Pronto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império a recensear-se. Essa palavra império aí, ela também poderia ser traduzida como mundo. Então, mais um exemplo da pluralidade semântica deste termo aí. Mundo, então, pode falar somente de homens bons, depois vocês podem conferir essas referências, pode falar somente de homens maus, pode falar do sistema corrupto, pode falar da condição humana, pode falar do reino de Satanás. Nesse sentido, o mundo também pode ser uma referência a povos gentílicos, ou seja, a nações que não eram Israel. Algumas vezes, principalmente no Novo Testamento, a palavra mundo indica uma ruptura com o sistema de exclusividade de uma nação como sendo o povo de Deus e aponta para todas as nações. Se vocês lembrarem bem, durante toda a antiga aliança, Israel era o povo de Deus. Na nova aliança, todos os povos, ou representantes de todos os povos, fazem parte do povo de Deus. Desse modo, ao utilizar mundo, por vezes a Bíblia se refere a um ambiente não judaico, às nações gentílicas, às nações para além de Israel. Passagens como João 3,16 e 1 João 2,2 são exemplos deste uso da palavra mundo. Adotar uma explicação mais abrangente nessas passagens, que compreende o mundo como cada indivíduo, sem exceção, implica, mais uma vez, no universalismo. Então, o que é que eu estou mostrando para vocês aqui? Para que fique bem claro para vocês. Nem sempre, quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando de absolutamente todas as... Mas, às vezes, o que está sendo imprimido ali é a ideia de que o povo de Deus agora é composto por pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações, e não somente, mas por Israel. Então, quando você vê lá, 1 João 2,2, vamos para ali, por favor, Samuel, abre ali. 1 João 2,2, olha o que a gente vê. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nesse contexto, o mundo não é cada pessoa do universo, cada pessoa sobre a terra. Mas mundo são as nações que não são ali os nossos, não são os judeus, não é o povo de Israel, no qual o próprio João estava incluso. Quando a gente vê lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, o que nós estamos vendo ali é um judeu falando para os próprios judeus e para os gentios que o povo de Deus, ele não é mais somente a nação de Israel, mas agora são as nações gentílicas também, são todos os povos que existem sobre a terra. Então, quando a Bíblia usa essa palavra mundo na referência da salvação e como alvo, como objeto do sacrifício de Deus, ela não está falando de cada pessoa desse mundo individualmente, mas ela está falando das nações que compõem esse mundo. E você diz assim, Mateus, mas tem como entender de outra maneira? Tem, mas se você entender de outra maneira, a conclusão lógica é o universalismo, que todo mundo vai ser salvo. Diga. Por exemplo, esse versículo, ele é parecido com João 3,16, é o mesmo sentido. O mesmo autor também. É o mesmo nível, porque o que João está falando do mundo, está falando também das nações, não está falando de todo o povo, assim, no geral, do ser humano. Mas mundo significa nações, né? Como ele está falando aí. Exatamente. É o mesmo sentido. Então, Cristo pode morrer pelo mundo, cada indivíduo não, mas representantes de todos os povos. Vocês entenderam esse ponto? Nem sempre, quando a Bíblia usa a palavra mundo, ela está falando de todas as pessoas. Vimos alguns exemplos. E uma das possibilidades no uso da palavra mundo é que está falando de povos que não são Israel. Essa é a posição mais plausível para a gente interpretar textos como esse, textos como João 3,16. Porque, do contrário, logicamente, não tem como a gente escapar da ideia de que todos serão salvos.
e a gente vê o inferno, isso seria uma óbvia contradição na Bíblia. Em relação à palavra todos, podemos destacar que nem sempre todos significa todos sem exceção, mas às vezes se refere a todos sem distinção. Ou seja, não é cada indivíduo, mas é todo tipo de indivíduo. Vamos ver pelo menos algumas dessas referências. Vamos lá para Atos 2:17. Alguém pode ler? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Qual a informação que nós temos aí? Nós temos a informação aí de que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda. Isso implica que todas as pessoas teriam o Espírito Santo nessa época, mas pessoas de todos os tipos. Não é todos sem exceção alguma, mas é todos sem distinção. Outro texto que vai dar esse uso da palavra todos, Atos 10:12. Pronto, vai dizer assim: contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Aí a visão de Pedro, Pedro vê diversos animais e diz que ele viu toda sorte de quadrúpedes. E aí toda sorte está bem traduzido. A ideia de toda sorte é todo tipo. Mas a palavra aí, todos, é essa construção aí que está sendo traduzido como toda sorte. Então todos na Bíblia nem sempre vai significar que é cada um, mas às vezes é de todo tipo. Então, todos, nem sempre é todos sem exceção, mas às vezes é todos sem distinção. Podemos entender que essa seria a compreensão mais correta diante da afirmação que Cristo morreu por todos. Isso fica claro quando a Bíblia usa o termo muitos para descrever aqueles a quem Jesus veio salvar. Já vimos essa referência de Mateus, essas outras referências também já demos uma olhada. Mateus 20:28, vamos aqui nessa referência, eu estou achando bem parecida a esse Atos. Vamos, Mateus 20:28. Tá certo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para dar sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus morreu por todos, sim, porém todos sem distinção, não todos sem exceção. Quando a Bíblia sugere que Jesus morreu por todos, nós devemos entender como todos sem distinção e não como todos sem exceção. 1 Coríntios 2:15 é esse texto que vai falar isso. Vamos lá? 1 Coríntios 2:15. Ou 2 Coríntios, perdão. 2:5. Desculpa, que a minha vista... 2 Coríntios 5:15. Alguém pode ler, por favor? E ele mandou por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Então, se Jesus morreu por todos aqui, todos serão salvos, correto? Mas esse todos aqui não é todos sem exceção, é todos sem distinção. Jesus morreu pelo preto, pelo branco, pelo amarelo, pelo lilás, pelo baixo, pelo magro, pelo gordo, pelo fino, pelo feio, pelo bonito, pelo brasileiro, pelo argentino. Ele morreu por todos, sem distinção. Ele não fez acepção, ele não escolheu um povo e disse assim, só o cearense vai ser salvo, só o judeu vai ser salvo. Aí ele morreu por todos, sem distinção, sem separar este daquele. Fale aí, José. Pode. Em Atos, eu quis patrocinar mais a respeito de toda espécie tipo de mas aquele significado que ele teve, está falando a comida imunda na época. Sim, mas ali o ênfase era a palavra todos ali, porque a palavra todo não estava falando de cada um, mas estava falando de todo tipo, não era todo sem exceção. Não é que ali a visão abrangia todos os quadrúpedes do mundo, que ele viu cada um, mas que ele viu diversos tipos, é essa a ideia. Então, infelizmente, por vezes o arminianismo não capta essa pluralidade semântica destas palavras e acaba por desenvolver um pensamento que inevitavelmente redunda em universalismo. Em suma,
O arminianismo tem tantos problemas que a crença na expiação ilimitada se torna inconsistente e incoerente com o todo da Escritura. De fato, eu espero que vocês tenham entendido uma coisa. Os arminianos, eles tentam dizer que não, mas se Jesus morreu por todos, todos serão salvos. Então só existe uma outra alternativa, dada a realidade do inferno, que é: ele não morreu por todos, ou ele morreu apenas por alguns. Oi? Hitler foi salvo. Se ele morreu por todos, né? A conclusão lógica é essa, é o universalismo. Não tem como separar isso. É ser desonesto fazer isso. Ele diz isso aí mesmo. Tomara que ele seja salvo também. Pronto, irmãos. Inicialmente, devemos definir o que é expiação limitada. Porque esse termo, ele pode gerar uma grande confusão e soar como uma diminuição da obra de Cristo. Se essa obra em questão... sobre essa obra em questão, Michael Orton escreve o seguinte. Alguém pode ler essa citação aí? A expiação limitada, a letra U, inclusive, é um modo infeliz. Não encontrado nenhuma confissão reformada. É melhor falar da obra de Cristo especificamente ou definida em sua intenção e escopo. Temos alternativas como expiação definida ou redenção particular. Parecem mais úteis para esclarecer essa posição. Todos os cristãos ortodoxos defendem que a expiação é limitada tanto em sua extensão quanto em sua natureza. Os calvinistas creem que ela é limitada ou definida em sua extensão, mas ilimitada em sua natureza ou eficácia. A morte de Cristo, na verdade, salvou o eleito. Os arminianos creem que ela é ilimitada em sua extensão, mas limitada em sua natureza ou eficácia. A morte de Cristo torna possível a salvação de todos, mas não salva, na verdade, ninguém. Somente a expiação universal ensina que a obra de Cristo é limitada tanto em sua extensão quanto em sua eficácia. Cristo morreu por todos e cada um está, portanto, salvo. No entanto, arminianos e calvinistas rejeitam a salvação universal por questões exegéticas. Pronto. Então, quando nós utilizamos o termo expiação limitada, nós não estamos minimizando o poder do sacrifício de Cristo. Mas a ideia aqui é demonstrar que esse sacrifício se deu de um modo focalizado, visando um povo específico e com um alvo definido. Os cânones de Dort, eles estabelecem bem essa ideia da expiação limitada no capítulo 2. E o capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler esse capítulo rapidamente. Eu sei que vocês já estão cansados, dá para cansar, é muita informação, mas vamos tentar, está terminando. Só vai se concentrar quem foi eleito. Bora lá. Diz assim: Deus não é só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige que todos os pecados cometidos contra a sua infinita majestade sejam punidos nessa vida e na futura, em corpo e alma. Não podemos escapar dessas punições, a menos que sejam cumprida a justiça de Deus. Por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação, nem podemos livrar nós mesmos da ira de Deus. Por isso Deus, em sua infinita misericórdia, deu seu Filho único como nosso fiador. Por nós, em nosso lugar, ele foi feito pecado e maldição na cruz para que pudesse satisfazer a Deus por nós. Esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Essa morte é tão grande em poder e valor, porque quem se submeteu a ela não é apenas e verdadeiramente perfeito, não é apenas verdadeira e perfeitamente santo homem, mas também Filho único de Deus. Ele é o Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo. Assim, devia ser o nosso Salvador. Além disso, ele sentiu, quando morria, a ira e a maldição de Deus, que nós merecemos pelos nossos pecados. A promessa do Evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens, aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. Muitos têm sido chamados pelo Evangelho,
muitos têm sido chamados pelo Evangelho, não se arrependem, nem muitos que têm sido chamados pelo Evangelho, não se arrependem nem creem em Cristo, mas permanecem na incredulidade. Isso não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por causa de sua própria culpa. Mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e salvos dos seus pecados e perdição, recebem tal benefício apenas por causa da graça de Deus que lhes é dada em Cristo desde a eternidade. Deus não deve a ninguém tal graça, pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte do seu Filho fosse estendida a todos os eleitos, daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente à salvação. Isso quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue da cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram doados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que ele mesmo lhes conquistou com sua morte, junto a todos os dons salvíficos do Espírito Santo. Deus quis também que Cristo os purificasse de todos os pecados por meio do seu sangue, tanto do pecado original como dos pecados atuais que foram cometidos antes e depois de receberem a fé. Que Cristo guardasse fielmente até o fim e finalmente os fizesse comparecer perante o próprio Pai em glória, sem mácula nem ruga. Este conselho, procedendo do amor eterno de Deus aos eleitos, tem sido poderosamente cumprido desde o começo do mundo até hoje, ainda que as portas do inferno em vão tentem frustrá-lo. O conselho de Deus também continuará a ser cumprido. No devido tempo, os eleitos serão unidos em um só rebanho e sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Essa igreja ama firmemente seu Salvador, o qual, como noivo, deu na cruz a sua própria vida por sua noiva. O serve com perseverança e o glorifica agora e para sempre. Em termos simples, a expiação limitada é a crença que o poderoso sacrifício de Cristo foi oferecida única e exclusivamente pelos eleitos, e nenhuma gota do seu sangue, nenhuma gota do sangue do Redentor foi derramada em vão. Para reforçar essa ideia, que agora já deve estar bem clara, podemos ainda apontar alguns argumentos comprobatórios dessa doutrina. Número 1, a Bíblia diz que Jesus veio salvar um povo. Ele vem salvar o seu povo dos pecados deles. A Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue pela igreja, tendai por vós e pelo rebanho de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E ela vai dizer lá em Efésios 5 que o marido ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O fato do inferno existir mostra que a expiação não foi universal. Apocalipse 20 vai mostrar os homens reunidos perante o tribunal, prontos para serem jogados no lago de fogo. E o fato de Deus ser soberano implica que os seus planos não podem ser frustrados. Se Deus morreu por todos e nem todos foram salvos, seu plano foi frustrado. O que é que diz Jó 42:2? Exatamente. Bem sei que tudo podes. O que mais? Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Resumindo, a expiação, a morte de Cristo, ela tem a natureza salvífica. Cristo morreu para salvar, mas ela tem um alvo específico, que é o seu povo. Concluímos então que Jesus não morreu por cada indivíduo do mundo, mas por aqueles por quem ele morreu e que serão salvos. Tá errado aí. Logo, a expiação é limitada. Mas aqueles por quem ele morreu serão salvos. A expiação é limitada.